Presidente da República de 2003 a 2011, depois trabalhou ali para Dilma assumir a presidência. Ela assume o primeiro mandato, a maior catástrofe da história da economia brasileira, tanto que no segundo mandato é impeachmentada, e vem Temer, que começa a fazer a correção das contas públicas. Logo em seguida a gente tem o governo Bolsonaro, que continua esse movimento de correção, só que logo no início do mandato sofre uma pandemia e ainda em ressaca de pandemia estoura uma guerra que pressiona a inflação do mundo todo. Bolsonaro enfrenta uma das candidaturas, uma das eleições mais polêmicas e mais divididas da história do Brasil, e Lula retorna à presidência da República. Lula, que ficou preso 580 dias por causa de corrupção e outras acusações. Das acusações mais famosas, as 11, 3 ele foi absolvido e as outras 8 prescreveram por causa da sua idade. Até que o Fachin era relator onde colocava o Sérgio Moro como parcial, ou a vara de Curitiba incompetente para julgar uma questão ali de CPF, e o Lula não é declarado inocente, mas é livre de todas as acusações. O que esperar do governo de Lula para 2023 é o tema do nosso vídeo de opinião de hoje, logo depois da nossa vinheta. Bom, vamos direto ao ponto. Por que eu descrevi essa sequência de presidentes até chegar em Lula? Porque lá em 2003 acontece uma coisa um pouco semelhante do que está acontecendo agora. O Lula ele pega a casa mais ou menos organizada de Fernando Henrique. Fernando Henrique que fez 2 mandatos. No Brasil, um mandato só não dá tempo de fazer muita coisa, porque os 2 primeiros anos o presidente eleito vai desfazendo o que o antecessor fez, e só nos 2 últimos anos que ele vai governar, só que aí ele entra em campanha. Então 2 mandatos é o mínimo para o presidente poder deixar algum legado, para poder deixar alguma organização. O governo de Bolsonaro foi diferente porque no início ali ele já avançou bastante. Isso por causa de uma equipe técnica colocada na liderança que conseguiam avançar sem que precisassem esperar o presidente despachar muita coisa. Então, no início do mandato de Jair Bolsonaro, a gente viu muito avanço, até que veio a pandemia e tirou muita coisa dos trilhos. Bom, Lula, ele pega um pouco semelhante porque ele pega uma casa que começou a ser arrumada, que começou a já ganhar traços de evolução, de inflação caindo, de poder começar a falar em baixar taxa de juros, e aí ele já deu sinais de que vai tentar fazer o mesmo governo que ele fez lá em 2003, quando ele pega de Fernando Henrique Cardoso. Bom, lá atrás o Lula traz para a equipe econômica nomes que até eram mais inclinados a uma responsabilidade fiscal. O nome polêmico era o Palocci, mas que tinha mais essa intenção, essa inclinação de responsabilidade fiscal. Agora não precisa nem falar de Fernando Henrique, Joaquim Levy que entrou numa polêmica com a Dilma, porque chegou a dizer para a Dilma: olha, Dilma, sua conta aqui está toda desregulada, você vai ter que aumentar imposto. Olha, Levy, mas se eu aumentar imposto eu vou perder popularidade. Mas não tem jeito, ou você diminui gasto ou você aumenta a renda. E aí Dilma coloca no Ministério da Economia, na época o Ministério da Fazenda, Guido Mantega, que cria uma represa aberta de gastos sem controle nenhum fiscal. E Lula agora aparece tentando fazer um pouco de cada. É o PT da Dilma, é o PT do Lula, mas há uma diferença nessa semelhança que é ilusória. A gente não está com o mesmo cenário que ele pegou lá em 2003. A gente ainda está sob influência de uma ressaca de pandemia, a gente ainda está sob influência de uma crise inflacionária no mundo todo. Vira e mexe, você acompanha aqui os nossos vídeos falando de inflação e de juros americano, que vai ter que subir juros nos Estados Unidos, e subindo juros lá, o mundo todo vai ter que acompanhar. Então não é essa política de liberar crédito, não é essa política de aumentar gasto que pode ser feita agora. Bom, Lula ele faz um discurso muito bonito, quase impossível de refutar, que é falar: olha, agora a gente tem que preocupar com o pobre, a gente tem que tirar o povo da miséria, a gente não tem que preocupar com o mercado, a gente não tem que agradar o mercado. Quando se fala isso, a impressão que dá é que se quer agradar aquelas pessoas que estão investindo na bolsa. Olha, a bolsa caiu, o dólar subiu, isso vai impactar só a vida daquele que está investindo, só daquele trader que está comprando ação, futuros. Mas não é isso. Quando a gente fala mercado, fala que a bolsa caiu ou que o dólar subiu,
é um reflexo da economia da vida real. A bolsa, ela serve para antecipar os movimentos da economia. Então, se a bolsa vai mal, ela já está avisando, é um termômetro de que a saúde do Brasil, a saúde daquele país, vai começar a andar mal, se já não estiver andando mal. Às vezes a bolsa ela não consegue antecipar, às vezes ela responde a alguma divulgação, sendo já, ela às vezes funciona como antecipação e às vezes ela funciona como reflexo, mas em ambos os momentos ela remete à realidade, à vida real, à saúde financeira daquela nação. Então, quando a gente fala o mercado não vai bem, quem vai ser mais atingido com esse não vai bem é justamente a classe mais pobre. Então, a impressão que se tem é que Lula não é ignorante, até ele se mostra um político muito habilidoso, com a capacidade de articular muito entre os opositores. Tem ali uma forte ala apoiadora, mas também transita bem entre os opositores. O Lula sabe que prejudicar o mercado é criar um monstro inflacionário e justamente prejudicar a classe mais pobre, porque você tira dinheiro dos cofres públicos. É a mesma coisa que fazer a conta da sua casa. Se você vai lá na sua conta e limpa a sua conta e não coloca nenhum valor lá de novo, as contas todos os meses vão continuar chegando. De onde é que você vai pagar se você eliminou a sua renda? Pediu demissão do emprego, não tem mais poupança, como é que você vai fazer para pagar as contas depois de um momento que você se endividou muito? Essa é a situação que o Lula criou lá atrás e deixou essa bomba estourar na mão da Dilma. Criou endividamento, não aumentou receita e empurrou com a barriga. É o mesmo que a gente está vendo acontecer agora, ele nem assumiu, são os sinais que ele está dando, de aumentar endividamento, não aumentar a receita e empurrar com a barriga. Quer um exemplo do que acontece com o país que faz isso? Olha para a Argentina, a maior inflação do mundo era a Turquia, a Argentina já está passando e é uma situação que está atingindo justamente a vida dos mais necessitados. Bom, para concluir, acredito que a gente já conseguiu fazer aqui um apanhado, uma leitura econômica, citando nomes, falando de responsabilidade e de como que isso afeta a vida da população, justamente a população mais precária, porque você abala a saúde do país, você tira dinheiro do país. Como é que você vai continuar mantendo esses planos sociais se você não tem dinheiro entrando na outra ponta? É isso que o mercado precifica. Se Lula tiver uma oposição inteligente no Congresso e a população fizer uma pressão inteligente na oposição de Lula, eu vou dizer para você que está acompanhando a gente aqui, não demora muito para começar os pedidos de impeachment. Mesmo Lula sendo uma figura muito forte no meio político, tem um trânsito muito forte no meio político, as diferenças que tem agora de quando ele assumiu a primeira vez é que a gente tem uma vida pública mais escancarada. A gente, lá em 2003, sabia o nome de todos os indicados para a Copa, os jogadores da Copa, e não sabia o nome do STF. Hoje é mais fácil você encontrar alguém que sabe o nome dos 11 ministros do que alguém que sabe o nome de todos os jogadores da Copa. A gente tem uma vida pública muito mais escancarada, a gente tem um acompanhamento muito mais próximo e ele tem uma ala muito menor. Isso foi mostrado nas urnas. A população opositora ao governo Lula é expressiva, é muito grande. Então, caso continue esse governo de irresponsabilidade, logo no início a gente já pode começar a ouvir falar em impeachment. A se olhar um pouco do que aconteceu com a Dilma. A gente tinha um presidente do PT e outro que não era, o vice que não era. E aí, se o vice-presidente fecha com a ideia de impeachment, o presidente é impeachmentado sim. É uma matéria até do Fernando Henrique Cardoso dizendo o que precisa ser feito para ter impeachment num país. Fernando Henrique explica que são 3 coisas. Você precisa de ter ingovernabilidade, que é quando o presidente do Senado e o presidente da Câmara tira as agendas do presidente da República, o presidente da República manda as pautas e os presidentes do Congresso não votam, engaveta. Então tira a governabilidade, a ingovernabilidade. Quando se tem crise econômica, a crise não passou ainda, então Lula já assume em ressaca de crise econômica. E quando se tem povo na rua. Essas 3 coisas geram impeachment. Tudo na forma da lei, tudo na forma da Constituição, porque pressiona o Congresso. Então esse é o caminho, caso a irresponsabilidade, ou falar num termo até mais correto, caso a improbidade administrativa continue, que são sinais de que
a gente vai ter nesse governo, a gente pode sim ter um impeachment, que foi uma história já acontecida com a Dilma, quando o vice fechou ali com a ala opositora para poder tirar, porque estava vendo, olha, se deixar a Dilma seguir aqui, a gente vai seguir ladeira abaixo. Lula está dando os mesmos sinais. Mas essa é a minha opinião, é a opinião aqui da Royal Rural, e esse é um vídeo de opinião. Então eu quero pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários. Se você curtir esse vídeo, mandar para alguém, ajuda bastante a gente. Até mais!